gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Editora Ruvia. E no vídeo de hoje eu vou estar falando de todas as minhas graphic novels, minhas HQs que eu tenho aqui em casa. Mas antes de começar esse vídeo, já aproveitem para vocês poderem se inscrever aqui no canal, te dar muito like no vídeo, que isso me ajuda demais. E aproveitem também para poder me seguir nas redes sociais, It's Bubble, que é o Twitter, o Instagram, que é o Editora Ruvia, que assim a gente tem um contato muito mais próximo. E também aproveitem para poder ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no Editora Ruvia. Então, para poder começar, eu vou falar aqui de duas HQs da Raina Telgemeier. A primeira que é Coragem e a segunda que é Fantasmas. Começando por Coragem, é uma história um pouco mais autobiográfica, inspirada nas próprias experiências da autora, da Raina, porque aqui ela vai falar um pouco sobre ansiedade, que ela tem ansiedade, vai contar um pouco dessa relação dela com a ansiedade, como isso tudo foi desenvolvendo, acontecendo, dela tentando pedir ajuda, mas sem saber como pedir ajuda, porque ela não sabia que isso era um problema. E como uma pessoa que sofre e lida com ansiedade, eu achei que essa HQ tocou em pontos muito importantes e realmente mexeu comigo por eu entender um pouco dessa realidade, entender como que é isso, porque não é fácil. Já aqui em Fantasmas, nós vamos acompanhar a história das duas irmãs, a Maia e a Katrina, que a família das duas está se mudando para uma cidade, porque a Maia, a irmãzinha mais nova da Cat, tem uma doença e essa mudança de cidade de ares pode acabar beneficiando para a saúde da Maia. E nessa mudança de cidade, o pessoal vai falar que nessa cidade tem muitos fantasmas, muitos espíritos. A Maia acredita nisso logo de cara. Já a Cat acaba sendo mais cínica, sem acreditar muito nisso. E aqui, basicamente, vai ter uma cultura muito forte do Dia de los Muertos, dessa cultura mexicana. E também, pra quem viu o filme Coco, A Vida é uma Festa, eu acho que provavelmente vai se encantar com essa história. É a coisa mais lindinha. E a relação da Maia com a Cat, a irmandade das duas, tudo pra mim. Temos aqui Lore Olympus, Histórias do Olimpo, volume 1, que basicamente a premissa dessa HQ é recontar a história dos deuses do Olimpo, mas com um toque de modernidade. Então, por exemplo, os deuses vão pra festinhas, tem um smartphone, o submundo do Hades é uma coisa toda tecnológica. E basicamente aqui, além de a gente acompanhar os deuses convivendo, vai ter uma história muito focada na Perséfone e no Hades, nessa história de amor dos dois, nesse romance dos dois. E eu achei linda a relação das cores que cada personagem tem. Por exemplo, a Perséfone sempre está em volta de tons rosados, mais rosas, o Hades sempre de tons mais azuis. É uma HQ fenomenal, então super vale a pena ler. Temos aqui uma dobra no tempo da Darkseid. Olha só que linda essa edição, simplesmente maravilhosa. Basicamente, uma dobra no tempo é de fato uma série de livros que foram escritos pela Madeleine L'Engle, eu acho que assim fala o nome da autora. É uma série que tem uma pegada mais de ficção científica, mas a Hope Larson adaptou o primeiro volume dessa série para uma HQ. Eu acabei comprando, lendo, até porque, gente, essa edição da Darkseid é a coisa mais linda do mundo. Eu me apaixonei, comprei, foi muito legal poder ver, conhecer um pouco dessa história. Também tem um filme que a Disney lançou, eu gostei demais. Porém, apesar dessa experiência positiva, eu não tive vontade de realmente pegar os livros originais, a série, pra poder ler. Gostei, mas não a ponto de eu realmente ir caçar ler os livros originais. Nós vamos falar agora de Nimona, que basicamente a Nimona é essa garota que ela pode virar o que ela quiser. Um tubarão, um rato, um gato, um dragão, o que ela quiser, literalmente. Porém, o maior sonho dela é poder trabalhar ao lado do vilão favorito dela, o Bachelier Coração Negro, que basicamente o Bachelier tem uma rixa com o herói, o Ouro Pelvis. E a sacada maravilhosa dessa história é porque tanto o Ouro Pelvis e o Bachelier Coração Negro, eles não são bem herói e vilão. O Bachelier não é tão vilanesco e o Ouro Pelvis não é assim um herói assim de fato. Então é sensacional, muito divertida essa história. Vale super a pena conhecer. Nimona eu li há anos atrás, mas até hoje eu tenho um carinho muito grande por essa HQ, por essa história, porque é super divertido, é maravilhoso, recomendo demais. Se eu não me engano, o pessoal até estava querendo fazer uma adaptação, fazer um filme de Nimona, mas infelizmente não foi pra frente. E agora eu vou falar aqui pra vocês dos meus queridinhos, os livrinhos de Heartstopper da Alice Oseman, que até agora no Brasil nós temos 4 volumes lançados pela editora seguinte. Temos o volume 1, que é Dois Garotos, um Encontro. Temos o volume 2, Minha Pessoa Favorita. Temos o volume 3, Um Passo Adiante, e para poder finalizar o volume 4, que é o de Mãos Dadas. De qualquer forma, a história de Heartstopper vai se centrar entre os dois garotos, o Charlie e o Nick, que os dois começam com uma amizade no ensino médio, mas acabam evoluindo para um romance. Que o Charlie é um garoto gay assumidamente na escola e por isso no passado ele já sofreu muito bullying,
Enquanto isso, o Nick, ele é um garoto super popular da escola, joga no time de rugby, cheio dos amigos, e nesse meio processo ele vai descobrir que ele é bissexual e que ele também sente uma atração por Charlie, que é muito mais do que amizade. Então o livro vai tratar, a história geral de Heartstopper vai tratar bastante esse relacionamento dos dois, do Nick se entendendo como uma pessoa bissexual, dos dois se relacionando, deles pensando como será que a gente vai contar para as pessoas. E a história de Heartstopper não foca apenas no romance, e à medida que as HQs vão passando, vão tocando em pontos muito importantes, como no quarto volume, por exemplo, fala muito a respeito de saúde mental, do Charlie, que ele tem alguns problemas devido ao bullying que ele sofreu no passado, as perseguições do pessoal em relação a ele, como isso marcou ele, traumatizou ele, dele realmente precisar buscar uma ajuda profissional. Então é uma história que a princípio parece ser superficial, mas você vai adentrando, tem várias camadas, mas no geral é uma história muito linda e fofa, e tem uma série da Netflix que é maravilhosa. E temos aqui uma graphic novel que eu acho maravilhosa, ainda mais para poder ler durante o outono. Estou falando de Pumpkinheads, da Rainbow Rowell, que é a mesma autora da trilogia do Simon Snow, e essa história é perfeita. Basicamente aqui os alunos do ensino médio sempre acabam organizando um evento de Halloween. Tem várias atividades que eles têm que coordenar, cada um tem uma função para poder cumprir aí nesse eventinho de Halloween que a escola ajuda a organizar. E o Josie e a Deja, que finalmente chegaram no último ano, os dois decidem que dessa vez eles não vão ficar fazendo o usual que eles sempre fazem igual nos últimos anos, até porque esse é o último ano deles na feira, último ano deles participando da organização assim de perto. Então eles decidem fazer tudo diferente, quebrar um pouco as regras, mexer, fazer algo diferente, quebrar um padrão dos anos anteriores. E é uma história realmente de aquecer o coraçãozinho, perfeita para quem gosta desse clima de outono e de Halloween. Com certeza é uma HQ, é uma história que eu vou estar relendo agora no Halloween de 2022. Temos aqui uma graphic novel, uma história fenomenal e muito marcante, que é Mouse, que basicamente aqui nessa história também vai ser uma história um pouco mais autobiográfica, biográfica, que basicamente aqui esse processo vai contar do Art, que é o autor dessa história, dessa graphic novel, que o Art vai contar a história do pai dele, que o pai dele era judeu durante a Segunda Guerra Mundial, todas as questões que os pais deles passaram até os dias de hoje durante a Segunda Guerra Mundial. Principalmente, eu acho que vai contar não só a história do pai dele durante a Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial acontecer, e com as coisas acontecendo, com as mudanças que foram rolando, das coisas que ele sofreu durante esse período, mas também vai contar também da relação do pai dele com ele e os dois hoje em dia, desse processo de estar escrevendo essa história, de escutar os relatos do pai dele. É uma história muito impactante, muito forte, e é simplesmente fenomenal. De todos os livros que eu já li que tem relação com a Segunda Guerra, com certeza Mouse é um dos mais impactantes. É uma história fenomenal que eu acho que todo mundo deveria ler pelo impacto que essa história traz. É uma história muito importante e que eu acho que mais pessoas deveriam conhecer, deveriam dar uma chance, porque é um trabalho fenomenal. Gente, aqui nós temos Laura Jean Vive Terminando Comigo. Inclusive já tem vídeo desse livro aqui no canal, dessa graphic novel. Tem resenha pra quem quiser conferir. Basicamente aqui a nossa protagonista, a Fred, ela tem um relacionamento bem ioiô com a Laura Jean. Uma hora as duas estão juntas, aí do nada separa por um motivo bobo, aí do nada a Laura Jean vive querendo voltar. É basicamente um relacionamento ioiô, vai e vem, volta e vai. E é engraçado porque as duas se conheceram numa ciranda. E esse relacionamento delas, as dinâmicas, parecem uma ciranda. Fica sempre rodando e elas não conseguem sair desse fluxo. E aqui a gente vai ver a tentativa da Fred de finalmente conseguir se afastar de fato da Laura Jean, porque todos esses términos vivem machucando ela, mexe muito com ela. Então ela vai querer tentar de fato romper esse ciclo de idas e vindas. Então vale muito a pena conferir essa história porque é muito gostosinha. E eu achei lindo demais a arte, os padrões de cores, vale a pena conferir. Nós temos agora Pássaro Branco, da R.J. Palácio, a mesma autora de Extraordinário. Vocês lembram de Extraordinário, quando o Og foi pra escola, tinha um garotinho lá que fazia bullying com ele, o Julian? Pois bem, aqui nós vamos conhecer a história da avó do Julian, a Sarah, que essa história vai se passar também durante a Segunda Guerra Mundial. Basicamente a Sarah, ela é uma garota de família judia que vive na França. E aqui a gente vai acompanhar o estopim da Segunda Guerra Mundial, de como as coisas vão acontecendo. Que no início, eles não acham que vai ter algum problema pra eles. Ela começa a ver que algumas mudanças vão sendo feitas, que ela não pode sair pra alguns lugares. Ela vai vendo que vão sendo impostas várias coisas aos judeus, limitando eles, proibindo eles de fazer certas coisas. Mas ela tenta ainda se manter esperançosa de que a situação vai mudar, de vai melhorar.
ela tenta enxergar essa luz no fim do túnel e basicamente aqui a gente vai acompanhar uma história dela realmente de sobrevivência, porque as coisas chegam numa situação que ela é obrigada a fugir, se esconder, realmente poder lutar para poder sobreviver. Ela vai passar por altos e baixos e também é uma história que vai emocionar muito, vai fazer você chorar, porque é impossível você não se emocionar com essa história de Pássaro Branco. Gente, agora chegou o momento de falar da minha coleção de Avatar. Inclusive tem um vídeo aqui no canal em que eu falo detalhadamente sobre todas as HQs e os meus livros, mas ainda assim vou falar brevemente sobre a história de cada uma dessas HQs do universo de Avatar. Começando por A Promessa, que basicamente a história se passa logo após o fim do terceiro livro de Avatar, A Lenda de Aang, a terceira temporada, em que o Aang finalmente consegue vencer a guerra contra o Senhor do Fogo Ozai, o mundo fica em paz e o Zuko assume como novo Senhor do Fogo. E basicamente o Aang e o Zuko, nesse momento, os dois fazem uma promessa, que o Zuko fala o seguinte: Aang, se você vê que eu tô seguindo os mesmos passos do meu pai, interfere, faz o que você quiser, acaba comigo, mas me pare, não deixe que eu me torne um Ozai 2.0. E basicamente aqui a gente vai ver alguns dilemas entre o Aang e o Zuko no passar desse um ano, que os dois vão tomando algumas decisões que eles não concordam. E é uma HQ, pra quem ama Avatar, vai se sentir muito conectado com essa série, com tudo. E nós temos agora aqui The Search, que basicamente essa história é pra poder falar sobre uma personagem que sempre deixou muita curiosidade pros fãs, que é a Ursa, a mãe do Zuko e da Azula, que basicamente na série de Avatar a gente descobre que a Ursa sumiu, que ela deixou o Zuko e a Azula quando os dois eram bem pequenininhos. E no final de Avatar, no final da temporada, no último episódio, basicamente o Ozai revela pro Zuko que a Ursa ainda tá viva. Então aqui o pessoal vai se juntar numa busca para descobrir o paradeiro da Ursa, aonde ela está, o que aconteceu com a Ursa. E também vamos descobrir um pouco mais do passado dela, antes dela se casar com o Senhor do Fogo Ozai, e da relação dela e do Senhor do Fogo, do casamento dos dois, do porquê ela desapareceu. Achei tudo. Aqui em Smoke and Shadow a gente vai ver um pouco mais do Zuko como Senhor do Fogo, na Nação do Fogo, que ele vem fazendo pra Nação do Fogo. Porém, não é todo mundo que tá feliz com o fato dele ser um novo Senhor do Fogo. E vão ter muitos protestos de novas pessoas pedindo pela volta do Ozai, pedindo a ordem do novo Ozai que surge, do pessoal querendo o Ozai de volta, do pessoal protestando contra o Zuko, de forma que vão armar uma pra cima dele. E ele chega a pedir a ajuda do Avatar, achando que é um problema com espíritos que tá acontecendo. Mas no fim tem uma conspiração gigante. E aqui a gente já descobre um pouco mais sobre o passado da Nação do Fogo. Passado, tipo assim, longínquo. E pra poder finalizar as HQs de Avatar, nós temos aqui The Rift, que basicamente vamos ter aqui o embate do Aang e da Toph, que os dois têm visões bem diferentes. Enquanto o Aang, ele é a favor de preservar as tradições, a Toph é mais do time, não, a gente tem que mudar, a gente tem que evoluir. E tudo isso acontece porque o Aang queria ensinar pro pessoal e também pros acólitos do ar do festival da Yangtze, que os nômades do ar comemoravam, mas quando ele chega no local de celebração, virou uma cidade cheia de indústria, com muita coisa acontecendo, e o Aang fica muito frustrado com isso. E nisso ele e a Toph vão ter uma divergência de pensamentos. Vamos também descobrir um pouco mais do passado da Avatar Yangtze, da relação da Avatar Yangtze com o espírito do general Old Iron, que os dois tiveram um embate. E isso vai resultar em consequências para essa HQ. E também vai ser abordado um pouco mais do passado da Toph. Agora os fãs dos Beatles vão pirar aqui com The Yellow Submarine, que essa HQ, essa graphic novel, foi lançada em homenagem ao aniversário do filme. E é basicamente toda a estética do álbum Kid Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que inclusive eu amo esse álbum. Inclusive tem até um pôster aqui, como vocês podem ver, eu amo Beatles, amo esse álbum, eu amo toda essa estética. E é uma história com muito colorido, com muita coisa abstrata, realmente muito lúdico, que representa muito a estética desse álbum, do filme. Sensacional, é muito lindo. Quem é fã do Beatles vai amar ter essa HQ, essa graphic novel na coleção. Temos também Thanks, da Sarah Anderson, se não me engano esse livro chegou aqui no Brasil com o nome Mordida. Mas basicamente são várias historinhas que mostram o relacionamento de uma vampira com um lobisomem. Eu achei a ideia simplesmente genial, e aqui tem várias situações completamente icônicas, então acho que vale a pena ler. É uma graphic novel curtinha, muito rápida e fácil de ler, e eu me diverti, porque eu achei uma sacada genial. E pra poder finalizar minha coleção de graphic novels HQs, nós temos Arlindo, que é a coisa mais linda desse mundo.
que aqui vamos conhecer a história do Arlindo, que é um garoto nordestino, gay, que vive no início dos anos 2000. A gente vai ver os dilemas na casa dele, porque o pai é desses pais super machistas, homofóbicos, preconceituosos, mas a mãe tenta acolher ele. A gente vai ver a relação deles com os amigos na escola. É uma HQ que realmente mexeu com o meu coração, é a coisa mais linda e fofa desse mundo. Você fica, tipo assim, torcendo pelas coisas darem certo pelo Arlindo, porque ele merece ter mais, ele merece felicidade, ele merece coisas boas na vida dele. Simplesmente é uma história que me encantou. Bem, gente, eu espero que vocês possam ter gostado do vídeo, até porque eu vivo prometendo, eu vou fazer um vídeo mostrando minhas HQs, minhas graphic novels, e finalmente chegou esse momento, então eu realmente espero que vocês possam ter gostado. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no Editora Ruvem. Então aproveita para vocês poderem se inscrever aqui no canal, que isso me ajuda demais. E conta aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo, se vocês conhecem alguma dessas HQs que eu falei. Me contem aqui que quero saber. E muito obrigada e até a próxima!